Queridos, vamos para a palavra. Eu vou pedir só um pouquinho de retorno aqui para mim. Vamos para a palavra. Eu vou te convidar para abrir em Mateus, tá? Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Vou ler do versículo 1 até o versículo 14, tá ok? Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Observa se todos estão já de posse da palavra. É um momento de inclusão bíblica, né? Esse momento é um momento importante. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo e outro para seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Isto, pois, e depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali há pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Queridos, vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho amado que eu me coloco agora junto com os meus irmãos para pedir ao Senhor um alento, um bálsamo, um consolo. Senhor, vem com a Tua mão poderosa sobre cada coração, aquecendo os corações, aquecendo, Senhor, as almas e dando para nós o lenitivo de paz, Senhor meu Pai. Prepara-nos para uma semana de vitórias, um mês abençoado. Não deixa o janeiro passar sem que nós possamos contar as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar sobre chamado, e vou falar sobre a nobreza do chamado. Primeiramente, falar do contexto. Aqui é uma parábola, tá? E a parábola, para quem é entendido ou busca entender a Bíblia, a parábola é uma história com personagens fictícios. Aqui Jesus está parafraseando uma realidade, através de imagens ilustrativas que nós chamamos de parábola. Ele está falando das bodas
Bom, o que é bodas, gente? Primeira pergunta, o que é bodas? Festa de casamento. Tem alguém se casando aqui? Tem alguém se casando com alguém? Quem está se casando? O Filho de Deus. É o Pai casando o Filho. Então é um momento solene, é um momento nobre, é um momento nobre. Mas o Filho está se casando com quem? Está se casando com os convidados. Então, dentro da escatologia, nós aprendemos que Israel é a esposa de Deus e que a igreja é a noiva de Cristo. Dentro da escatologia dispensacionalista, pré-milenista, nós pré-tribulacionista, nós aprendemos que a igreja é a noiva de Cristo, Israel é a esposa de Deus. Agora, um fato interessante é que essa parábola, ela faz alusão aos judeus. Isso aqui é um tapa de luva na cara dos judeus, porque Deus está contando uma história que na verdade retrata o que aconteceria logo a seguir. Você vai ver que aqui no começo ele fala assim, ó, o reino de Deus é semelhante a um certo rei. Isso é característica de parábola, que celebrou o casamento do seu filho. Estou traduzindo. E enviou seus servos a chamar os convidados para a festa de casamento, e estes não quiseram vir. Os judeus foram convidados para ser a noiva de Cristo. Os judeus que já eram a esposa de Deus, agora, metaforicamente, está sendo convidado para ser a noiva de Cristo. Seria perfeito se os judeus tivessem assentido ou concordado em ser a noiva de Cristo. Mas o grande problema, irmãos, das pessoas e das nações que são pessoas no coletivo, é o orgulho. O orgulho é a raiz de todo o mal. Os judeus não queriam Jesus, porque Jesus era um homem pobre. Jesus era um homem da plebe. Jesus fazia parte do proletariado daquela época. E o judeu é muito orgulhoso. Ele era e é muito orgulhoso. E eu não sei de onde nasceu isso. Por que esse orgulho entrou na nação judaica a ponto de rejeitar o próprio Filho de Deus? E a parábola fala que Deus mandou seus servos a anunciar as bodas. E aí você fala, pastor, mas quem são esses servos? São os profetas. Moisés e os profetas são os servos que anunciaram esse casamento. Quem é o noivo? É o próprio Jesus. Ok? E aí você vai vendo, irmãos, depois enviou outros servos, e Deus ficou mais ou menos 1500 anos a partir de Moisés, mandando servos, profetas, para chamar o povo de Israel para essa grande festa. E aí ele diz, dizei aos convidados, meus servos, eis que tenho um jantar preparado, os meus bois, os cevados já mortos e tudo pronto. E judeus, venham às bodas. E o que ele fala? Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo e outro para seus negócios, e outros apoderaram-se dos seus servos e os mataram. Quantos profetas morreram assassinados, irmãos? Quantos profetas foram apedrejados? Quantos até cerrado ao meio, como é o caso de Isaías? Então, nós percebemos que os judeus rejeitaram a mensagem do Senhor. E aí o que acontece? O jantar está pronto, já está pronto. Deus não falha, Deus não atrasa. Aquele ditado que fala, Deus tarda, mas não falta.
O jantar estava pronto na hora certa. Hora de jantar é hora de jantar. Então o jantar estava pronto. Se é 8 horas da noite, estava pronto às 8 horas da noite. Só que ninguém quis ir para o jantar. Ninguém quis ir para a festa. E ele continua. E o rei, tendo notícias de que o povo não queria e que mataram os seus servos, encolarizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Aqui tem uma profecia inclusa. Existe uma profecia implícita aqui, a destruição da cidade, porque os convidados não quiseram participar das bodas. Qual é a cidade? Qual é a cidade que foi destruída porque os judeus não quiseram participar da festa? Começa com Jerusalém. Qual que é a cidade? Acertaram, Jerusalém. Muito bem. Então, queridos, Jerusalém foi destruído no ano 70. Por quê? Porque eles mataram o Filho de Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está contando a sua própria história. Jesus está usando uma linguagem figurada, metafórica, mas na verdade ele está contando a sua própria biografia. E aí eles matam o Filho de Deus. Aí Deus fica muito bravo e manda os seus exércitos a destruir a cidade. Mas vem cá, quem é que destruiu Jerusalém? Um de cada vez. Quem destruiu Jerusalém? Sim? Quem? Sim, Roma, o general. Roma destruiu a cidade de Jerusalém. Ué, mas espera aí. Deus falou que mandaria os seus exércitos para destruir a cidade. Mas quem destruiu a cidade foram os romanos. E quem falou que os romanos não fizeram aquilo por ordem de Deus? Naquela hora o exército romano estava a serviço de Deus. Por isso eles foram tão precisos e tão perfeitos na destruição, a ponto de não ficar pedra sobre pedra. Queridos, preste atenção. As pedras que estavam no templo pesavam 20 toneladas. Como é que os soldados conseguiram destruir tudo, não ficando pedra sobre pedra? Você vai perceber que existe uma força espiritual por trás disso aí, existe uma força descomunal, incomensurável, que estava operando naquele exército. Então aquele exército romano, na verdade, eles estavam no centro da vontade de Deus, e Deus mandou destruir Jerusalém como castigo. Irmãos, eu estou arrepiado. Cuidado com o chamado. Se você não obedecer o chamado, Deus vai destruir a tua vida. Vocês prestem muita atenção no que eu estou falando. Deus não poupa ninguém. Deus é amor, mas Ele é justiça. Traduzindo, Deus é amor, mas não tem dó de ninguém quando Ele age no atributo da justiça. O povo que Ele mais amava, quem era? Quem era, gente? Gente, é uma aula, pode responder, tá? O povo que Ele mais amava, quem era? Os judeus. E o povo que Ele mais castigou, quem foi? Ah, Deus me ama, irmão, com a mesma intensidade que Ele te ama, Ele te corrige. Você não se engane com Ele, não. Se você não obedecer o chamado, Deus vai arrebentar com a sua vida. E o que eu vou dizer aqui com muito cuidado, para não ser mal interpretado. Tem muita gente doente porque não obedeceu o chamado. Eu me lembro que quando nós estávamos na outra rua, isso há muitos anos atrás, eu orei para uma menina, naquela época era bem mais nova, né? E eu vi a América do Norte, o mapa desenhado com perfeição da América do Norte. E eu falei, irmã, eu estou orando por você,
E eu estou vendo o mapa da América do Norte. Deus tem um chamado para você na América do Norte. Ela falou, não vou de jeito nenhum. Eu falei, irmã, eu estou vendo, isso aqui não é paranoia não, não é esquizofrenia não. Eu estou vendo mesmo, muito desenhado, muito colorido. Só está faltando dividir os estados. Ela falou, não vou de jeito nenhum, eu sei desse chamado, já me falaram várias vezes, eu não vou. Precisa contar o resto da história dela? Altamente depressiva, várias vezes me procurou, falou, pastor, estou com vontade de suicidar. Eu falei, sabe por que você está com vontade de suicidar? Porque você está igual Jonas, só descendo. Você está só na descida. Você está de Jerusalém para Jericó. Prepara que quem vai de Jerusalém para Jericó está na chibata do Senhor. E a vida da pessoa desgramou, para não falar desgraçou. Totalmente desconectada, totalmente depressiva, com a vida arrebentada, com filho de cada pai, trem bagunçado, trem complicado. Eu vou continuar. E aí diz assim: e o rei, tendo notícia de tudo o que aconteceu, se encolerizou, mandou soldados, exércitos e destruiu aqueles homicidas e também incendiou a cidade, exatamente como o general Tito fez. Quando os soldados do Império Romano entraram em Jerusalém, eles já estavam ao redor de Jerusalém há 2 anos, e eles não deixavam entrar comida. Começou a faltar comida dentro dos muros de Jerusalém. Eles começaram a comer os próprios filhos. Em 2 anos de cerco, parecido com o que o Trump fez com a Venezuela. Trump cercou a Venezuela. A pior coisa do mundo é quando um país fica ilhado. Ele não tem como sair, não tem como buscar recurso lá fora. Então começou a faltar comida, os estoques, e houve nessa época uma guerra civil dentro dos muros de Jerusalém. O exército estava lá fora e o povo estava se matando dentro dos muros. Facções judaicas entrando em guerra consigo mesmo. Aí uma facção queimava os mantimentos, os celeiros, para prejudicar a outra facção. Resumo da ópera: começaram a comer crianças. Quando Roma invade Jerusalém, já tinha morrido centenas de pessoas. E quem estava vivo estava magrinho, estava no monjaro, porque não tinha comida. E aí o que fizeram? Entraram e mataram todo mundo a fio de espada. E o general Tito, porque tinha recebido a ordem do seu pai Vespasiano, que Vespasiano teve que voltar para Roma porque Nero havia suicidado. E o general Galba mandou um portador, falou: fala para o Vespasiano voltar de Jerusalém, porque Nero suicidou e o povo clama por Vespasiano como imperador. E aí Vespasiano sai e fala para o filho dele, que também era general, o Tito, falou: meu filho, cuida aí, faz o serviço, mas não toca no templo. O templo de Jerusalém é uma das maravilhas do mundo. Não toca no templo. E aí então o general Tito deu a ordem para os seus soldados, para os seus comandados. Existiam ali várias legiões ali, talvez em torno de 6 a 8 legiões estavam ali. Cada legião é 6.000 soldados. Tinha 30.000 soldados ao redor de Jerusalém. E Tito falou: não toquem no templo. Só que quando os soldados romanos entraram em Jerusalém, que eles viram o templo, eles se maravilharam. E eles perceberam que havia muito ouro nas paredes. E eles ficaram tão vislumbrados com aquela riqueza, com aquele tanto de ouro, que eles colocaram fogo no templo para o ouro derreter e eles poderem pegar o ouro e roubar e saquear. E com isso eles acabaram destruindo o templo, e cumpriu a profecia de Jesus que dizia: não ficará pedra sobre pedra.
Deus usou o exército romano para fazer a sua vontade. Deus está virado com os judeus. Deus estava por conta com aquele povo covarde, aquele povo maligno, religião totalmente distorcida, religião totalmente estuprada, mutilada. E aí o que acontece? Aqueles que foram chamados não foram escolhidos. Para você ter uma ideia, a palavra chamado é kletoir, e a palavra escolhido é ekletoir. Aqui você vai ver no último versículo assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem que Deus chamou? Deus chamou o mundo inteiro. Não tem um que Jesus não chamou. Mas quem Jesus escolheu? Deus chama os judeus para se casar com o filho dele, mas os judeus não quiseram. Olha na continuidade o que acontece aqui. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quem eram os judeus agora? Indignos. Por quê? Porque mataram o Filho de Deus. Porque teve a cidade, a capital mundial da fé, destruída. Agora o rei fala: ide, pois, as saídas dos caminhos. Você sabe o que é saída do caminho? Ide às margens. Quem são os gentios? É um povo marginalizado. Onde estavam os gentios? Nas pontas, nas saídas. Quem eram os gentios para o judeu? Era a escória do mundo. Quem eram os gentios para os judeus? Eram cachorros. Tanto é que eles chamavam o samaritano, que era gentil, de cachorro. Então agora Deus vai tratar com quem? Já que vocês não querem, vocês são indignos e eu os castiguei, eu vou chamar quem vocês chamam de cachorro, que não tem valor para vocês. Ele diz: ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. Você já viu aquele ditado, a fila anda? Já viu aquele ditado que se você não quer, tem quem quer? Verdade, irmão. E é bom o marido gravar essa frase e falar para a mulher de vez em quando: meu bem, você não quer, tem quem quer. Não, lá em casa de vez em quando eu canto essa música. Não me faz raiva, eu falo: ó, não quer, tem quem quer. O negócio, a fila anda, filho. Aí ela fala: não, eu te amo, ela já volta atrás, entendeu? Irmãos, às vezes tem que falar as verdades. Agora, o que acontece? Judeu, você não quer não? Não quer meu filho não? Tem quem quer. E quem quer? Os marginalizados, os que moram na ponta da rua. O povo que não tem valor para vocês, tem valor para mim. E olha o que ele diz aqui: convida quem vocês encontrar, qualquer um. Bebum, prostituta, homossexual, ladrão, homicida. É quem encontrar. Eu estou convidando agora todo mundo para a janta. Eu não vou mais trabalhar com quem é chamado, eu vou trabalhar agora com os escolhidos. E aí sabe o que acontece? E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto... Quem é a igreja? Já vi alguém falar assim: eu não gosto de crente porque todo crente é ex alguma coisa. Está aqui, irmãos. Deus quer na igreja todo mundo, bom e mal. Bom e mal. Deus quer petista, quer PL, quer União Brasil. Deus quer todo mundo. Lula, até o Lula Deus quer. Agora, preste atenção, irmão. Todo mundo foi. Igreja é o lugar de todo mundo. Igreja é o lugar de gente pecadora. Aí a pessoa fala assim: quando eu consertar algumas coisas na minha vida, eu vou para a igreja.
Mas quando você tiver com 80 anos, irmão, você não precisa vir mais não, pode ficar lá onde você está mesmo. Vai render o que para Jesus? Eu ouvi isso quando eu estava fugindo do meu chamado. E eu vou dizer aqui, vou contar uma história e vou dizer o nome. Eu fui chamado quando eu me converti. Quando eu me converti, veio o chamado. E eu falava, olha só como é que é as coisas. Eu falava, eu nunca vou ser pastor, porque pastor sofre demais. Primeiro, da onde que eu tirei isso se eu era novo convertido? Como é que eu sabia que pastor sofre demais? Da onde que veio isso? Isso veio do cão. Veio do cão. Porque pastor sofre, mas o que Deus dá é muito maior do que o sofrimento. Viu, irmãos? Eu estava falando para o Paulo Henrique, não sei se o Paulo Henrique está aqui, falando para ele ontem à noite. Falei, irmão, ele quer ser pastor. Eu falei, irmão, prepara. Pastorear parece fácil, mas não é fácil. Você lida com problema o tempo todo, você lida com gente complicada o tempo todo, você lida com gente covarde o tempo todo, você lida com gente mal agradecida o tempo todo, que só suga, que só vampiriza o tempo todo. E que muitas vezes não tem dó do líder e acha que o líder tem que resolver o problema dele. Pastorear não é fácil, mas o que Deus dá é maior do que o diabo leva. E tem um ditado que diz, mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Então, queridos, eu naquele momento ali, eu estava onde mesmo? Naquele momento, chamado, estava no chamado, né? Então, fugindo do chamado. Quando eu me converti, eu já recebi o chamado, mas eu falava, não, pastor sofre demais. E eu comentei com o meu pastor na época de conversão, que sinalizei para ele que tinha um chamado. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Não é todo pastor que quer formar pastor, não. Escuta, eu vou falar para você. De cada 100 pastor, 20 vai querer formar pastor. Sabe por quê? Muitas vezes eles não estudam, muitas vezes eles são despreparados, eles são inseguros e eles não têm visão, não são visionários, não têm visão de crescimento. O que tem de pastor, irmão, que está no ministério de manutenção, com freizinho de mão puxado, só na Netflix, você não tem noção. Pastor que não quer trabalhar. Se tem uma coisa que me ofende é alguém me ligar e perguntar, você estava dormindo? Que inferno é esse? Pastor só serve para dormir e para comer? Se for meu amigo, não pergunta se eu estava dormindo, que eu vou ficar bravo. Porque na cabeça do povo, o pastor ganha dinheiro fácil. Então, queridos, naquele tempo, se o meu pastor tivesse sensibilidade, ele teria visto chamado em mim. Mas se ele viu, ele escondeu. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se eu ver chamado em você, irmão, eu vou jogar na sua cara o seu chamado. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque muita gente pode me ter por soberbo. Nós já formamos mais de 50 pastores aqui. Essa igreja tem mais de 10 pastores. E nós ordenamos 2 esse ano passado. Vamos ordenar mais 2 agora. Daqui a pouco nós estamos com 30, 40. Vai ter mais pastor do que gente. Pastor é raça ruim, não morre. Viu? Eu quero falar para você. Se você estiver esperando seu pastor morrer, desiste, que ele não vai morrer não. Isso é raça ruim, não morre não. Viu? Macumba não pega. Viu? Um dia um macumbeiro mandou um recado para mim. Até foi um irmão que trouxe. Falou, pastor, você conhece o pai de santo falando de tal? Eu falei, não conheço. Ele é lá, não vou falar o nome, Vale do Amanhecer não. Ele é lá. E ele mandou um recado para o senhor. Disse que o senhor não está com nada, que o senhor não desmancha nada. Eu falei, realmente, não estou com nada e não desmancho nada, mas eu sirvo um Deus que desmancha e é todo poderoso. Então, queridos, quando chegou aos 10 anos, quando chegou em 2002, o chamado acirrou. Chegou num ponto que ele não chamava não, Deus gritava o meu nome. E eu fugindo, com planos de ser vereador, com planos de ser... Não,
Quer dizer, ótimo, para quem é vereador e tem chamado para política, ótimo, mas não era isso que Deus queria para mim. Então não adianta você desvirtuar. Você tem que ver o que Deus quer para você. Deus não tinha aquilo para mim. E aí nós capotamos um carro aqui, indo para Goiânia. Resolvemos passar por Santa Helena. Naquela época não tinha estrada nova de Santa Helena, tinha que ir lá em Uruana quase e voltar. E ali o motorista da prefeitura conseguiu capotar um carro a 110 por hora. Imprudência, barbeiro de mão cheia, capotou o carro lá. Minha mulher ficou imobilizada 6 meses, quase morreu. Eu entrei em pânico. Coisa feia, entrei em pânico. Eu fui parar num psicólogo, porque eu fiquei tão perturbado. Eu falei, alguma coisa está errada na minha vida, gente. Minha vida tem alguma coisa errada, eu não sou feliz, está tudo errado, está tudo errado. E eu procurei uma psicóloga e fiz sessão com ela 60 dias. Eu lembro que o primeiro dia que eu entrei diante do Eterno, eu chorei 1h30. O atendimento do psicólogo é 40, 50 minutos. Eu fiquei 1h30 chorando, eu não conseguia falar. Ela falou, quando deu 1h30, ela falou, volta semana que vem para você chorar mais. Pode ir. E eu voltei na semana seguinte, no mesmo horário, né, uma semana por vez. E eu consegui falar. Ao final de 60 dias eu achei que eu estava bem. E eu perguntei para ela, doutora, na verdade o que eu tinha? Ela falou, depressão. Depressão. Irmãos, a maioria, não vou dizer que é tudo, tá? Por favor. A maioria dos casos de depressão é gente que recebeu o chamado e abortou. Cuidado com o chamado. Chamado te põe dentro de um caixão. Chamado te põe dentro de um manicômio. Chamado, se você não cuidar dele, você não é feliz no casamento. Quem tem chamado, se não estiver fazendo a vontade de Deus, pode ter 2 milhões na conta, não é feliz. Chamado abortado gera bipolaridade. Chamado abortado gera pânico e depressão, agorafobia. Então toma muito cuidado com o chamado, gente. E tem muita gente chamada aqui nessa igreja, sentado, salvo e satisfeito, achando que devolver o dízimo é o máximo da vida dele. Devolver o dízimo, irmão, faz parte da nossa agenda. Isso não é trabalho. Devolver dízimo não é trabalho. E tem gente, irmão, que precisa de trabalhar para Deus. Tem gente que termina o culto, irmão, sai correndo. Não tem o prazer de ficar um pouquinho para conversar com os irmãos. Não tem o prazer de vir para a igreja. Está abortando o chamado, Deus está gritando. E olha, Deus usa muita gente para evidenciar o teu chamado. Eu lembro que eu estava na outra igreja, já tinha recebido o chamado. Um dia uma irmã chegou para mim e falou, pastor, falou, Antônio, tocava, era ministro de louvor, falou assim, Antônio, eu te vejo pastor. Eu falei, sai fora, está amarrado. Bem assim, irmão. Outro dia o irmão dela falou, olha, você parece pastor, você tem um jeito de pastor. Quando foi um dia lá na escola, que eu trabalhava no Martins Borges, trabalhei 15 anos lá, um professor, um cara ateu, um cara esquisito, asqueroso, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu olho para você, eu vejo um pastor. Deus gritando o chamado, irmão. Deus usando mula para falar. E a gente fazendo de conta que não está entendendo. Então preste atenção, Deus vai usar criança para falar com você. Deus vai usar o teu pastor para falar com você. Deus vai usar uma música para falar com você. E você toma cuidado. O Senhor vai apertar, 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 apertar até arrebentar. O dia que o carro capotou, que virou em bagunça a minha vida, eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Minha vida não está certa. Tem alguma coisa errada. Claro que tem. Você está correndo de Deus, Jonas? Você quer o quê, cara? Você vai parar na barriga da baleia. Você vai virar vômito de baleia. Quem foge do chamado vira vômito.
Aí o que acontece? Nasceu no coração o desejo de obedecer a Deus. Não, eu vou fazer teologia para mim ser um professor de escola bíblica dominical. A gente é cheio de, sabe? Não, eu vou fazer teologia, mas para mim conhecer um pouco mais da Bíblia. Não, eu vou fazer teologia porque eu gosto de aprender. Você nem sabe o que você está falando, cara. E eu liguei para o pastor Nerivaldo, falei que ia falar o nome, vou falar agora. Pastor Nerivaldo da primeira igreja, todo mundo conhece, ele está aqui há 30 anos. Liguei para o pastor Nerivaldo porque eu fiquei sabendo que ele sabia de uma faculdade em Londrina que dava para mim fazer com mentoria, né? Eu ia lá, fazia as provas, ficava um mês lá, voltava, estudava, voltava. E eu liguei para ele. Eu me lembro como se fosse hoje, era mais ou menos 7 horas da noite, foi depois do acidente. E aí eu falei: pastor, tudo bem? E eu era presbiteriano da igreja, da terceira igreja presbiteriana, eu era superintendente de escola bíblica dominical. Aí alguém fala assim: uai pastor, mas você já estava trabalhando na obra. Irmão, mas se Deus tem para você algo maior, não adianta você oferecer cafezinho para Deus, não. Se Deus tem para você um chamado gritante, um chamado diferenciado, não adianta você ficar escondido na escola bíblica dominical, não. Você tem que ir para cima. E aí eu liguei para ele, era no mês de novembro. Falei: pastor Nerivaldo, tudo bem? Ele falou: tudo bem, aqui é o presbítero Antônio, do Parque Bandeirante, da terceira igreja presbiteriana. Ele falou: meu irmão, como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Pastor, eu estou te ligando porque eu fiquei sabendo que o senhor sabe de um endereço do telefone, naquele tempo não tinha internet como tem hoje, lá em Londrina, e eu queria que o senhor me passasse o endereço e o telefone, que eu vou entrar em contato com eles, porque na verdade eu quero fazer teologia para mim conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Ele falou: até quando é que você vai criar vergonha na cara? Rapaz, eu falei: como é que é? Ele falou: quando é que você vai acordar, rapaz? Você vai acordar para fazer a obra de Deus quando você estiver com 80 anos? Não, aí você aproveita e morre, fica para lá e já morre. Bem assim, irmão, na lata. Quem conhece ele sabe que ele não manda recado. Por Deus está te chamando para a obra e você está aí querendo estudar a Bíblia, fazer teologia para conhecer Bíblia, rapaz. Deus quer você no ministério, acorda. Rapaz, eu chorei. Naquele tempo o telefone ele era tipo um gancho assim. Eu só virei a boca para cima para não cair água dentro do microfonezinho. E ali eu derramei, cara. Deus falou comigo. Depois que ele ficou 20 minutos falando na minha cabeça, ele falou: entendeu? Eu falei: sim senhor, obrigado pastor, muito obrigado. Tá. No ano seguinte, no dia 3 de janeiro, isso era novembro, eu estava em Londrina fazendo teologia. Agora, meu irmão, o que Deus tem para você, faz logo. Para de enrolar. Para de achar que você... Nós não viemos aqui para criar barriga, não, irmão. Nós viemos aqui para trabalhar. Está aí o mundo, aí está caído aí fora, aí gente morrendo porque não tem quem prega a palavra. Estava lá na escola bíblica dominical. Quando eu assumi a escola bíblica dominical da igreja, ela saiu de 80 para 300 pessoas. E eu empolguei com aquilo, achei que estava fazendo muito, Deus queria mais. Talvez você está aqui na igreja servindo, fazendo alguma coisa, Deus quer mais. Mas os judeus, não sei o que, anunciaram Jeová para o mundo. Deus queria mais dos judeus. Mas só que chegou um ponto que o judeu não conseguiu entregar. Ele falou: não quer não, tem quem quer. Aquilo que eu falo, a fila anda. Entendeu, meu bem? É assim. É assim que funciona, teologicamente eu estou falando. Tá? Olha aqui, irmãos. E o servo, saindo pelo caminho, chamou todo mundo. E o rei, versículo 11, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Se tiver alguém aqui, irmão, que está camuflando de crente aqui dentro, toma cuidado. Se tiver alguém aqui dando prejuízo para o reino de Deus, toma cuidado. Se tiver alguém aqui, falso profeta, aqui, toma cuidado.
E o que eu vou falar aqui, volto a dizer, hoje eu estou, confessionário está aberto hoje, tá? Esse tempo atrás eu conversando com a minha filha, falei para ela, porque o fulano, eu falei, Daniela, deixa eu falar uma coisa, todo mundo que tenta me prejudicar se arrebenta. Eu estou vai fazer 22 anos que eu estou pastoreando essa igreja. Todas as pessoas que tentaram me prejudicar se arrebentaram. Sabe por quê? E eu vim descobrir isso depois, há uns 4, 5 anos atrás, ou mais, uns 7 anos atrás. O Senhor falou para mim: a sua defesa sou eu que faço. Não revida nenhuma ofensa. Eu é que vou te proteger. Falou para mim, nunca vou esquecer disso. Ele me mostrou alguém me perseguindo, e eu tentava chutar essa pessoa, na visão. Ele falou para mim na visão, falou: não chuta, porque a sua defesa é eu que vou fazer. Irmão, isso é a coisa que mais me enche da presença de Deus, é saber que eu tenho um pai que cuida de mim. O pai que eu não tive biologicamente, que me abandonou quando eu tinha 1 ano de idade. O pai que nunca me deu um sabonete. O pai que nunca me colocou no colo. Esse é o pai biológico que eu não tive, mas eu tenho um pai que me põe no colo e diz que me ama todo o tempo. E você também tem. Ou você acha que ele é pai só meu? Você acha que o queridinho de Jeová é só eu? Você também é. O problema é que muitas vezes a gente não vai até a cozinha de Jeová, a gente fica da sala para fora. E Deus está chamando: entra na minha intimidade que eu te direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Quem tem chamado é da linha de frente do Senhor. Quem tem chamado, irmão, quando partir dessa para uma melhor, não vai ser um anjozinho de 5ª categoria, não. Vai ser um arcanjo, um querubim, um serafim. Sabe por quê? Porque há galardões pós-morte. Fui para Londrina e fiz o meu curso de teologia. Em 2004, Deus abriu essa porta, a igreja tinha 5 pessoas, fora a minha família. Lá na igreja presbiteriana, passamos com a minha administração, foram 2 anos, passamos de 80 pessoas na escola bíblica para 300. Aqui nós passamos de 5 pessoas para 2.000. Por que Deus queria que eu obedecesse o chamado e não ficasse como superintendente de escola bíblica dominical? Se Deus tem para você a patente X, não adianta você oferecer para Ele cafezinho. Se você tem uma dívida enorme com Deus, não pense que dando cafezinho para Ele você vai acalmar a ira dele, que você não vai. E aqui tem muita gente chamada, que começa e depois, irmão, dá tristezinha. Agora preste atenção, se você começar a fazer a vontade de Deus, de verdade, se preparar, se capacitar, primeiro, eu tenho visão. Isso aqui não é soberba. Eu tenho visão, eu enxergo líder. Se você se capacitar, você vai ser honrado. Agora tem que fazer uma faculdade de teologia, uma faculdade acadêmica, uma faculdade com o Espírito Santo e uma faculdade de obediência. Porque se você for uma parede de orgulho, irmão, eu vou meter a mão no seu peito e vou te empurrar. Eu não quero trabalhar com você. Eu não quero. Eu posso escolher com quem eu quero trabalhar. E aqui gente que me resiste não vai para frente, fica de quarentena ad eterno. Porque esse é o meu viés. Eu estou no meu nicho, na minha expertise. Eu sei formar líder para a honra e glória do Senhor. Agora, quando você se decidir obedecer o chamado, preste atenção que vai aparecer casamento. Vai aparecer casamento. E tem trem que não é Deus que manda, não, é o capeta que manda. Vai aparecer emprego para você trabalhar no sábado, para não vir na aula do CETEBAN.
Vai ter dificuldade financeira, você ao invés de cortar a pizza, você vai cortar o CETEBAN. Vai aparecer mestrado, doutorado, viagem, o escambau, desculpa pelo escambau, vai aparecer para te tirar do foco. Sabe como é que o maligno mata uma jovem missionária? Ah, pastor, ele dá um tiro na cabeça? Não, ele faz ela ficar grávida antes da hora. O maligno mata um chamado missionário com um bom emprego. O maligno mata o chamado missionário com um casamento que desvirtua muitas vezes. Então ele tem os estratagemas e ele é pronto para matar no ninho. O diabo gosta de matar antes do passarinho voar, que é mais fácil de matar. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu quero deixar isso aqui com você para a gente encerrar. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. Veste nupcial, gente, é santidade. Tem muito crente que está na igreja, mas não está na santidade. É carnal. É um crente que não nasceu de novo. Na verdade, ele é convencido, mas ele não é convertido. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Vigia a tua vida. Viva uma vida de santidade. Não faz o que você fazia antes de ser crente, não. Não acostuma com o sagrado, não. Nós estamos com igrejas evangélicas aí, que até o pastor bebe, irmão. Eu sei de igrejas evangélicas aqui em Rio Verde, que até os pastores bebem, igrejas perto de nós. Os pastores bebem. Eu sei de pastor aqui que bate na mulher. Pastor, por que o senhor não conta? Porque aqui não é fuxico gospel, mas se me apertar eu conto. Bate na mulher, bebe todas. Deixa eu falar para você, esse não é o viés da nossa igreja, não. Não é o viés da nossa igreja. Teve uma pessoa que era aqui da igreja, foi para uma cidade próxima e encheu a cara, ele e a mulher. Aí alguém falou, mas você não é crente? Olha só, ele lá, enchendo, bebendo todas, e uma mula levanta lá e fala assim, ops, ué, você está bebendo, tomando todas, você não é crente? É, mas meu pastor não importa não. Satanás, mentiroso. Mentiroso. Aí eu cheguei lá na cidade, o irmão falou assim, eu conheço um casal que é da sua igreja. Eu falei, ah é, quem que é? É o fulano e a Beltrana. Eu falei, ah, você ficou conhecendo eles como? Não, numa rodada de cachaça eu estava passando. Eu falei, mas você estava bebendo também? Ele falou, não, estava só passando. Vai saber, né? Aí eu perguntei para ele, mas você não é crente? Ele falou, é, mas meu pastor não importa que eu bebo não. Eu falei, mentira dele, irmão. Ele é filho de Satanás, ele é mentiroso. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Como não importa? Como não importa? Então, queridos, se você não tiver santidade, olha o que vai acontecer. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de santa. Disse-lhe, amigo, como entrastes aqui? Não tendo veste nupcial. E ele emudeceu, contra fato não há argumento. E ele emudeceu. O que Deus disse então? O rei disse aos servos, amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Sabe onde que é isso? Tem muito crente indo para o inferno de supersônico. Por quê? Porque ele acha que estando dentro da igreja batista ele está salvo. A salvação, irmãos, ela não é coletiva, ela é individual. Você vai chegar lá e falar assim, ah, mas eu era ovelha do pastor Antônio. Nada a ver, meu irmão, não vou poder te ajudar em nada. Não vai me complicar, não cita meu nome. Por favor, faz de conta que não me conhece, tá bom? Porque o que eu tenho ensinado não é isso. Então, queridos, vamos
orar, pedir a Deus por você. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vamos começar o Seiva agora, dia 1º. E eu fiquei sabendo que hoje vieram pessoas aqui para fazer o Seiva. Muito bom, irmão. Como ensaio foi bom. Quero que você continue. Mas vai ser dia 1º. Primeira aula inaugural. Você vai fazer uma escola bíblica dominical a nível acadêmico. Tá bom? E o Néctar dia 3. Quem fizer o Seiva e o Néctar, eu vou somar as horas e vou dar desconto para fazer bacharelado. Tá bom? Fica tranquilo que você não vai perder. Você só vai ganhar. Eu quero mostrar umas fotos para vocês antes da gente encerrar.